Crianças, vamos agora para a segunda parte da unidade 4, que é falar um pouquinho do ciclo de vida das estrelas. As estrelas têm um ciclo, elas nascem, elas vivem aqui, né? Não é uma vida de um ser vivo, mas elas passam por transformações até que elas morrem. Então vamos lá. Toda estrela nasce de uma nebulosa, que é uma nuvem de poeira e gás. É conhecido como berçário das estrelas. Esse berçário das estrelas teria potencial de gerar muito mais estrelas, mas não gera, o que é bom para nós, porque se nascessem essas bolas de gás em altíssima quantidade, nós teríamos um aumento da temperatura do planeta. E aí, depois que essa estrelinha nasceu, ela vai atraindo mais poeira e vai formando uma bolinha maior, até ela ser uma protoestrela aqui. E ela começa a queimar e liberar energia. Quando a estrela é jovem, ela vai ser uma estrela da sequência principal. Diríamos assim que a estrela da sequência principal é uma estrela adolescente, no auge da existência dela. E aí ela vai queimando combustível, tem a luminosidade, o calor e tal. Quando esse combustível começa a faltar, ela dá uma explodidinha, ela expande e ela vira uma gigante vermelha. E o pouco combustível que tem ainda, ela vai retirando para gerar energia aqui do centro. O nosso Sol ainda é uma estrela adolescente, ela ainda está no auge lá, é uma estrela de sequência principal. Ele ainda não chegou a faltar combustível para virar a gigante vermelha. E aí ela vai diminuindo a luminosidade dela e ela vai esfriando. E ela, se ela for uma estrela com maior massa, uma das estrelas maiores e tal, ela pode explodir e o fim dela chama-se supernova. As estrelas de menor massa, elas podem virar uma estrela de nêutrons, que praticamente não tem a luminosidade, ou um buraco negro. Então, o que tanto se discute do buraco negro, na verdade, é uma estrela que morreu. Só que ela concentra aqui grande quantidade de massa e ela vai sugando as coisas para ela, inclusive a luz. Como não sai a luz, ele é conhecido como buraco negro. O combustível acabou. Então, o buraco negro é o estágio final da vida das estrelas, quando todo o combustível acabou e sobrou um núcleo com grande quantidade de ferro, que tem muita massa e alto poder de atração gravitacional. Seria isso daqui. Ele tem uma grande atração gravitacional. Gente, atualmente, o buraco negro entrou em evidência das discussões por causa do físico Stephen Hawking. Então aqui, olha, uma notícia atual falando de buraco negro. O prestigiado físico assinala em sua teoria que os buracos negros não são tão negros, porque são capazes de emitir radiação apenas fora do seu horizonte de eventos, além do ponto em que nem a luz pode escapar da gravidade intensa. Pelo fato dessa radiação ainda não detectável pelos instrumentos atuais significar que os buracos negros evaporam lentamente e constantemente, ainda assim ninguém pode verificar sua veracidade, embora a conjectura seja aceitável pela comunidade científica. Apesar de admitir que ainda haja muitas perguntas sem respostas, o diretor de estudo afirmou que o estudo marcou a visualização da radiação espontânea de um buraco negro. A revista ainda enfatiza que Stephen Hawking dizia que se sua previsão mais famosa tivesse sido verificada experimentalmente, ele teria ganhado o prêmio Nobel, dado que o prêmio é dado apenas às descobertas científicas que foram confirmadas por dados observacionais. Gente, Stephen Hawking, ele diz que o buraco negro ele deve emitir alguma coisa para que ele vá, ao longo de muito tempo, acabando, porque senão cada vez que a estrela morre ia ter
mais buracos negros, um ia atraindo o outro e aumentar, e a gente ia ter uma quantidade muito grande desses buracos negros e cada vez maiores, porque eles iam atraindo coisas para si. E essas estrelas, quando nós observamos elas e olhamos um conjunto delas, nós chamamos de constelação. Na verdade, a constelação é um grupo de estrelas denominado de acordo com uma figura que alguém imaginou, que os antepassados imaginaram. Então, eles imaginaram constelações formando figuras do que era pertinente para a época, né? Deuses, objetos, animais. Hoje, tenho certeza que se vocês fossem dar nome para uma constelação, vocês iam chamar de iPhone, Xbox, mas na época não. Foram catalogadas 88 constelações e elas são referências de localização, tanto no tempo, então qual o período do ano que ela aparece mais no céu, ou na localização, né, o Cruzeiro do Sul, para onde que ele está apontando. Gente, quando nós olhamos para as estrelas, parecem que elas estão próximas, mas muitas estão super distantes umas das outras. Só que olhando daqui parece que elas são próximas, nós conseguimos ligá-las e formar uma imagem mental. E existe o zodíaco, que é uma faixa do céu por onde o Sol faz o seu movimento aparente ao longo de um ano. E nessa faixa nós observamos 3 constelações que são as do zodíaco, conhecidas por vocês por causa dos signos. E aqui nós temos esse movimento ao longo da direção que elas estão. Elas podem ser usadas para marcar a passagem do tempo. Cada uma é visível numa época do ano. O grande problema dos signos é que esse catálogo foi feito há muito, muito tempo atrás. Então, se nós olharmos hoje, a constelação que é visível naquela época do ano não é necessariamente a que o signo divulga. Então, para quem nasceu em 2000 ou depois, existe uma nova tabela de signos baseada na constelação que nós costumamos ver atualmente. Vamos lá. Isso aqui é a constelação de Sagitário, gente. No céu só é visível esses pontos. Esses riscos são imaginários e a imagem de trás também. O Sagitário é meio homem, meio cavalo. Nós temos Capricórnio, meio bode, meio peixe. Aquário, Peixes, Áries, olha só as estrelas que eles veem. E na verdade, ligando daí isso daqui, eles imaginam isso daqui, que é um carneiro. Touro, Gêmeos, isso daqui, né? Os pontinhos são o que é visto, os risquinhos imaginados e a imagem de divulgação. Câncer. E aqui uma curiosidade, galera, por que a doença câncer chama câncer? Justamente por causa dessa constelação. Quando se foi explicado o que era essa nova doença, a explicação era: é uma doença que acontece num local e ela pode se espalhar para os outros órgãos. Como que nós vamos chamar essa doença? E aí alguém olhou para isso e falou: nossa, parece um caranguejo. Mas nós não podemos dar o nome da doença de caranguejo. E aí alguém lembrou que o caranguejo era o símbolo da constelação de Câncer. E aí ele recebeu esse nome. O corpo do caranguejo representaria a doença principal e as patinhas representaria a doença se espalhando para outros órgãos. A constelação de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, até que parece bastante aqui, ó. E essa é a novidade. Nessa nova tabela de signos que existe depois do ano 2000, existe um novo signo, que é o Ofiuco, que é esse homem com a cinta de cobra. Quando nós observamos na bandeira do Brasil, nós observamos estrelas. Na verdade, essas estrelas estão representando o céu do Rio de Janeiro, no momento da proclamação da República, que foi às 8h30 da noite do dia 15 de 11 de 1889. E aí nós temos 26 estrelas representando os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Gente, o que chama muita atenção na bandeira é esse agrupamento de estrelas aqui
que eram os estados economicamente mais importantes, então Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, formando a constelação do Cruzeiro do Sul. Ó. E aqui em cima, nós temos o Pará, que é o estado mais acima do Brasil. Gente, não sei porquê, mas algumas pessoas confundem isso daqui com o Distrito Federal. O Distrito Federal é a estrela 27. E essa é a tabela. Essa aqui é a tabela antiga e essa é a tabela nova dos signos. Então, põe aí um pause no vídeo e observe qual seria o seu signo se nós fôssemos seguir a tabela atual depois de 2000, para quem nasceu depois de 2000. Ó, alguns vão ser o Fiuco aí, o signo novo. Gente, não precisa ficar revoltado, tá? Se você quiser considerar a tabela antiga, tudo bem. E algumas constelações são bem famosas. Aqui nós temos a constelação de Órion. E aqui, ó, nós temos as Três Marias. O cinturão de Órion são as Três Marias. E essas são as três estrelas. Deixa eu mudar para cá. Do Brasil, pode ser observado no início da noite, no lado oposto ao pôr do sol durante o verão. Nós temos aqui o Cruzeiro do Sul, né, que ele tem essa estrelinha conhecida como intrometida. E para localizar, é preciso se posicionar de frente para a região onde fica o ponto cardial sul e olhar para o céu. Porém, a posição aparente no céu varia com o passar das horas noturnas e também nas diferentes estações do ano. Nós temos algumas constelações famosas entre os grupos indígenas. Essa daqui é a constelação da Ema, que ela é vista ao anoitecer na região onde o sol nasce e próximo ao horizonte a partir da segunda metade do mês de junho. Indica o início do inverno para os indígenas do sul do nosso país e da estação seca para os indígenas do norte. E essa aqui é a constelação do Homem Velho, que pode ser vista ao anoitecer na região onde o sol nasce e próximo ao horizonte a partir da segunda quinzena de dezembro. Isso vai indicar o início do verão para os indígenas do sul e da estação chuvosa para os indígenas do norte. Então aqui, ó, exemplos das constelações servindo para indicar a passagem do tempo. Pessoal, é possível ver o passado? É possível. Existe um negócio chamado ano-luz, que é uma medida de distância. Quer dizer o quê? Que quando uma estrela ela solta a sua luz, essa estrela está tão longe que a luz demora muito para chegar. Então, às vezes, nós estamos olhando hoje, em 2020, para o céu, e nós estamos vendo chegar a luz que saiu da estrela em 1500. Então, nós estamos olhando para o passado. Uma estrela que em 1500 soltou sua luz é a luz que nós percebemos hoje. Isso nós chamamos de ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo, nesta velocidade. Em um ano, a luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. E como nós vemos as luzes das estrelas do passado, conseguimos olhar para o céu e ver o passado. A luz do Sol, ela leva 1 milhão de anos para chegar do centro do Sol até a superfície dele. E depois, da superfície do Sol até a Terra, ela leva 8 minutos-luz. Então, se o Sol apagasse agora, teria que se passar 8 minutos mais 1 milhão de anos para que a luz parasse de sair do seu centro e chegar até nós. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.